Alguns dias atrás eu estive em Porto Alegre, minha terra natal, para dar uma palestra no Instituto Caldeira, a convite do meu amigo Pedro Valério, sobre oratória e linguagem. E fiquei muito surpreso com uma parte da audiência que era de jovens, 20 jovens, que participam de um projeto lá dentro do Instituto, chamado Geração Caldeira, que reúne 300 jovens para dar-lhes uma formação técnica e, vamos dizer, cultural mesmo. E eu fiquei muito surpreso com o interesse que a gente pode chamar assim total desses jovens pelo assunto, que não era um assunto banal, vamos dizer assim, e nem divertimento, né? Nós estávamos tratando de questões muito essenciais da vida humana, porque para falar da questão da oratória e da comunicação, eu, como é costume, parto da base, dos fundamentos. Então, nós estávamos falando sobre a própria natureza humana na sua essência e na sua realização concreta ao longo da vida. E depois da minha exposição, a gente fez uma pausa para tomar um café e dar uma descansada e depois eu abri para perguntas da audiência. E dois jovens desses, aliás, eu acho que teve um terceiro depois, se, imediatamente se prontificaram a perguntar e perguntaram coisas muito essenciais. A gente via que eles estavam se perguntando de fato sobre o sentido da existência e sobre a sua própria trajetória de vida. Aí me ocorreu gravar esse vídeo, até porque no final eles vieram falar comigo. Eu até vou colocar algumas imagens aqui enquanto falo com vocês da apresentação e deles, que no final nós tiramos uma foto com todo o grupo de jovens. E eu dizia então que eles simbolizaram para mim, né, uma situação que é geral no Brasil, que é uma certa desorientação. Eu nem diria dos jovens em geral só, mas da população, especialmente da população eh, que habita nas cidades, né, que não tem uma raiz na cultura popular e nas tradições, vamos chamar assim, né, culturais e religiosas do Brasil. Então eu pensei em gravar esse vídeo. Aí eu ia dizer que quando eles vieram falar comigo no final, eles me disseram: pô, agora você tem que vir falar para os outros 280 que não puderam vir, não estiveram presentes aqui. Então eu pensei em gravar esse vídeo para os outros 280 também, para os 20, para lembrar-lhes de alguns pontos que nós tratamos na palestra, na nossa conversa, e também pensando em tantas outras pessoas por esse Brasil afora que podem se beneficiar dessa meditação e podem estar com algumas questões que comuns a eles, né? Então, um dos meninos me perguntou qual é o propósito da vida humana. Ou seja, toca num ponto que, assim, se você for aprofundar isso e, de fato, né, levantar todas as questões diretamente relacionadas com esse problema, tem que dar um curso de muitas horas para começar a ter uma visão razoavelmente clara, né,
das dimensões que essa questão levanta. Mas eu queria retomar o que eu falei lá a partir de um outro ponto muito central nisso. Quando a gente fala de propósito para a vida humana, da vida humana, a palavra não é adequada. Por quê? Porque propor alguma coisa, ou seja, fazer um propósito, subentende que você já tem uma ideia do que vai realizar, né? Você tem uma concepção, né? Que você, a palavra pró, né? Quer dizer, o prefixo pró aqui significa antes, né? Então você põe antecipadamente uma tarefa ou uma realização a cumprir. E você não tem uma ideia clara, definida do, do propósito da sua vida, quer dizer, do que você deve ser. A gente tem uma espécie de movimento interno, uma inspiração, né, uma intuição do ser que nós queremos realizar, daquele que nós queremos ser. Porque a vida humana, o ser humano, o indivíduo humano, ele, por definição, está em aberto. Porque nós somos livres. No nosso centro, isso você pode pensar, porque não, quando a gente fala nós somos livres, muitos tendem a imaginar, bom, então eu posso fazer qualquer coisa. Em princípio, sim. Mas você está num mundo que é determinado, você tem um corpo que é determinado. E, portanto, já as possibilidades de realização, de ação que você tem para escolher já se reduzem drasticamente. E a gente sabe disso pela nossa própria experiência. Eu não posso querer agora estar em Porto Alegre, porque eu estou aqui em Campinas. Eu posso querer ir a Porto Alegre, mas eu sei que existe uma distância espacial e temporal daqui até Porto Alegre. Então, é uma possibilidade eu ir a Porto Alegre? É. Eu posso decidir ir. E aí eu vou ter outras tarefas a realizar. Comprar uma passagem, ter dinheiro, né? Porque eu posso não ter dinheiro para ir a Porto Alegre, então eu tenho que conquistar um dinheiro, né? Ganhar um dinheiro para poder comprar a passagem, abrir um espaço na minha agenda para poder estar lá, etc, etc, etc. Então, essa é outra característica das. A gente aqui pode falar de propósito, porque aqui é um propósito mesmo dentro da minha vida, né? Não abarca a minha vida como um todo. Então eu posso fazer um propósito e ele implica que eu alcance alguns objetivos, são escalas, né? É, é, estações, né? Que eu preciso percorrer para chegar ao meu propósito final, para chegar em Porto Alegre, né? Agora, quando você pensa, bom, mas na minha vida como um todo, qual é o propósito? Ora, o propósito de uma coisa nunca está na própria coisa. Por exemplo, eu tenho o propósito de ir a Porto Alegre, mas eu estou aqui. Então, estar em Porto Alegre transcende, vamos dizer assim, as minhas ações. Eu vou fazer uma série de ações, realizar várias coisas até realizar esse propósito. Quando eu cheguei lá, acabou essa trajetória. Se a gente pensar em instrumentos, isso é mais claro ainda, né?
Eu tenho um copo. Qual é o propósito do copo? Qual é a finalidade dele? Conter água para que eu beba. Não só conter água. Aí não seria um copo. Seria talvez uma vasilha. Mas mesmo na vasilha você vai reunir uma quantidade de água ali por algum motivo. E esse motivo não está na vasilha, não está no copo. Transcende. Ou seja, a finalidade de uma coisa, eu prefiro falar em finalidade da vida humana do que propósito, exatamente pelo que eu disse antes, não está na própria coisa. Ela transcende a coisa. E, portanto, a finalidade da nossa vida não pode estar nesta vida. Porque ela só vai ser alcançada quando esta vida terrena acabar. Quando eu morrer. Não é isso? Você não precisa ser religioso, pensar em vida eterna para perceber que quando você der o último suspiro, você vai ter realizado a sua pessoa, a sua personalidade. Você vai ser alguém fechado, vamos dizer assim. Até lá você está em aberto. Você pode fazer isto, mas aquilo, você vai atualizar, usando uma linguagem aristotélica, né? Determinadas potências de ser que você tem, até o momento que você acaba essa trajetória e, portanto, você vai ser essa pessoa que fez isso, mais aquilo, viveu aqui ou lá, teve determinada profissão, teve uma família ou foi solteiro, estudou inglês ou francês, etc, etc, né? Fez atos de caridade ou pegando coisas negativas também, né? Mas essas coisas negativas, elas não compõem uma personalidade, mas elas são como que falhas, ausências, buracos nessa personalidade, né? Ausências, talvez seja a palavra melhor. Então não vamos entrar nelas aqui, não nos interessa. Mas voltando então, a finalidade da vida humana é chegar à perfeição. Não entendendo perfeição como assim ser capaz, né, ser a melhor pessoa da história do universo, ou seja, como a perfeição do bem humano, mas a perfeição de uma vida, de uma trajetória, de uma personalidade. Ela perfeito quer dizer acabado, né? Feito incompletamente. Então, alcançar uma perfeição significa você realizar da melhor maneira possível as potências que você tem e com as quais você nasceu. Só que essas potências, como a gente dizia antes, estão em aberto. Você não está determinado a ser isto ou aquilo, este ou aquele, melhor dizendo. E essa distinção é importante, né? Porque às vezes quando a gente pensa qual é a finalidade da minha vida, a gente responde com algo que é interior à vida. Por exemplo, eu quero ser professor. Ok, é uma ótima profissão. Ou eu quero ser engenheiro ou médico. A gente confunde muitas vezes a finalidade da vida com a profissão. Profissão é um aspecto disto, mas a finalidade da vida transcende a profissão, porque você tem as relações humanas, você conhece pessoas, você ajuda pessoas, você é ajudado por elas, você ensina pessoas, você aprende com elas, você compartilha suas alegrias, tristezas. Então, aqui nós chegamos mais perto do alguém, do quem você é, e não o que você é, porque você não é uma coisa. Você é um ato de ser, é um poder ser que, à medida que você vai vivendo, vai se tornando em um ser realizado. Então, tudo aquilo que existe no mundo corpóreo, pode ser um obstáculo para você e pode ser um instrumento para a sua realização. E depende de você escolher.
como olhar para essas coisas que lhe acontecem e para o seu próprio corpo, porque nós temos o que os antigos já chamavam de caráter. Caráter vem de carimbo, né? Ou seja, o nosso corpo também é determinado, por isso nós somos, vamos dizer, idealmente livres. Mas essa liberdade é exercida numa condição determinada. Eu tenho este corpo, vivo neste país, nesta região, não é isso? Neste tempo, e é com essas condições todas, as condições do mundo que me cerca e do meu próprio organismo corpóreo, que me serve como instrumento, vamos dizer assim, né, de realização da minha pessoa e de modificação do mundo que me cerca, não é isso? Então aqui nós começamos a vislumbrar, né, o que é a finalidade da vida humana e por que ela não está determinada, né? Quanto menos você assumir a responsabilidade sobre a sua própria vida e se deixar levar pelos estímulos externos, pelas forças cósmicas, a gente pode dizer, e pelo seu caráter mesmo, né? Ou seja, pelas determinações, por aquilo que nos limita. Determinar quer dizer limitar. Ou seja, nós vivemos numa situação limitada e estamos sempre ou cedendo a essa limitação e nos escravizando, vamos dizer, à nossa condição corpórea, incluindo o mundo nisto, ou ampliando as nossas possibilidades e, portanto, transcendendo essas limitações. E todos nós estamos sempre oscilando entre essas duas coisas. Ora, eu uso o meu corpo e uso todo o mundo corpóreo que me cerca, né, como instrumento para fazer o bem, para ser melhor, para ajudar as pessoas, para amá-las, enfim. Ou, ora, eu estou, eu canso disto, ou me dá uma preguiça, né? E eu me deixo conduzir. E logo eu me levanto e digo, não, não posso me deixar conduzir, eu tenho que realizar aquilo que me parece ser o melhor. Então, uma outra coisa importante é a questão dos valores. Porque essa escolha que a gente faz, eu faço isto ou aquilo agora, eu vou ser médico ou engenheiro, essas escolhas dependem do valor que você dá às coisas. Então, é necessário que a gente tenha uma espécie de meditação, de contato com o nosso próprio interior, com esse ser que é um poder ser, não é? Que quer realizar-se e quer cumprir também o seu papel neste mundo. Muitas vezes, por falta de contato com esse nosso centro, nós acabamos fazendo coisas, buscando objetivos que são fúteis, que não superficiais, quando não são negativos, nos levam para fora de nós mesmos. Então é preciso que a gente tenha uma relação dinâmica, um diálogo constante, né, com o mundo e com o nosso interior, de maneira que nós vamos percebendo o que tem valor para nós e o que tem menos valor, até aquilo que não tem valor nenhum. Ou pior ainda, tem
é um valor negativo, isso não presta. Eu não vou fazer isso aqui porque isso aqui não vale nada, né? Então, a gente pode definir a finalidade da vida humana como a realização dessas possibilidades inúmeras que nós temos de ser, ou seja, de realizar da melhor maneira possível o ser que nós podemos ser, né? Nos tornando, portanto, essa potência, essa possibilidade, e tornar o mundo melhor também, o mundo que nos cerca, porque quanto você para os outros faz parte do mundo, né? Então, se você se torna melhor, porque tornar-se melhor implica também fazer o bem, ajudar as pessoas, às vezes em coisas simples, não é? Mas a inter-relação, o amor humano, o amor ao próximo, não é? Nos torna melhores e torna melhor o próximo, não é isso? Então, se eu vou me tornando melhor, eu vou tornando o mundo do outro melhor. Por exemplo, eu paro de encher o saco das pessoas e incomodá-las com coisas que não as interessam, interessam apenas a mim. Já o mundo para elas melhorou. Para mim pode ser até que seja um pouco sacrificado, né? Pô, eu gosto de ficar contando piada mesmo fora de hora. E as pessoas que aguentem, não é isso? Então, eu vou me tornando pior no fundo, porque eu eh, acabo sendo vítima, vamos dizer assim, de um aspecto que não é propriamente meu, mas do meu caráter. Eu tenho essa tendência na minha constituição psíquica, né? E é preciso lutar com ela. Então, fundamentalmente, era isto que eu tinha a dizer hoje, a lembrar para vocês que assistiram à palestra lá, para dizer para aqueles que não tiveram a oportunidade de estar comigo no Instituto Caldeira e para todos que se interessem né, por essa questão tão fundamental que é a finalidade da vida humana. Claro que isso tem outras implicações, não é? Isto é, de fato, literalmente, está relacionado com todas as dimensões da nossa vida. Então, se vocês de fato se interessam por isso e querem continuar esse diálogo, mesmo que virtual, que eu estou inaugurando com esse vídeo, coloque aqui suas questões nos comentários ou comentem mesmo este conteúdo para que a gente desenvolva essa relação, né, mesmo que virtual, e leve adiante essa conversa. Tá bom? Então, que Deus os abençoe e até breve.